Abrimos o programa de hoje com uma dúvida que tem pairado na cabeça de muita gente. Vacinar ou não vacinar? Pois é, para a gente acabar de uma vez por todas com essa indagação, vamos ouvir o que tem a dizer esse clínico geral da Universidade Federal de São Paulo, especialista em infectologia e nefrologia também pela Unifesp e especialista em doenças oxidativas. Estou recebendo o doutor Paulo Ouzon. Obrigado por ter vindo, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Essa história de vacinação, meu Deus do céu. Já te falaram que se parece com o Robin Williams? É igual. Direto, eu até né? me acostumei, até os alunos me chamavam de Pat Adams. Bom, vamos falar da vacina. A vacina, na verdade, eu não sei historicamente há quanto tempo, mas eu calculo que tenha sido há uns 200 anos, né? Que a vacina É uma coisa muito interessante, Rony, pela a questão da observação em medicina, que é uma coisa fundamental, né? Tinha um médico da Inglaterra, Jenner, isso 1670 mais ou menos. Tá, século XVII. E que ele notou, na época, assim, a mortalidade da varíola, veja só, era 50%. Uau! 50%. E ele fez uma observação interessante. Eu não me lembro de que cidade que ele era da Inglaterra, mas não era de Londres. E ele tinha lá uma propriedade, seria um sítio, uma fazenda aqui. Sim. E o pessoal que ordenhava as vacas que tinham a chamada cowpox, que seria a varíola do gado, que é uma varíola bem mais branda, que eles não apresentavam varíola. Então ele achou aquilo muito diferente. Daí ele observou e notou que realmente aquelas pessoas que retiravam o leite das vacas que tinham cowpox não tinham a varíola. Bom, ele acreditou tanto nisso, né, que eu não sei se você deve se lembrar como é que era a vacina da varíola antigamente. Sim, eu tomei. Eu tinha um vidrinho oco, tinha um líquidozinho ali dentro, você escarificava. Eu tenho marca de vacina. Escarificava e depois você colocava aquele líquido. Então o que ele fez? Ele experimentou pegar aquela bolinha que tinha, tirar o líquido dentro. Sim. E injetar numa criança. E essa criança não teve varíola. Então foi aí que começou a história da vacinação. A observação que ele fez de que um estímulo para a imunidade, naqueles tempos não chamavam nem de imunidade, que esse estímulo fazia com que a pessoa tinha uma resistência. Depois do fato é que vem a explicação. É uma coisa de 300 anos, né? Pois é, e a vacina daí começou mesmo para valer a vacinação antes de 1800. Bom, e ela protege de várias doenças, né? Agora... quando a gente fala de vacina, nós temos essa primeira, que é a vacina para varíola, que é considerada extinta no mundo, porque não tem mais varíola há décadas já. Eu também fui vacinado. Bem-vindo ao clube. E eu cheguei quando fui fazer estágio no Emílio Ribas, sou formado na Unifesp mesmo, né? Sim. E quando eu fui fazer estágio como estudante no Emílio Ribas, existia um setor lá só de varíola, ainda tinha varíola naquela época. Olha. Foi deve 1970 mais ou menos, ou 69 por aí. Olha. Ainda existia varíola. E hoje não. Depois, acabou. Como é que a vacina funciona no nosso organismo? A vacina funciona, na verdade, é uma imitação do que acontece normalmente com a gente. Tá. Então, por exemplo, se você teve rubéola, possivelmente teve. Claro que tive. Sarampo. Toda criança, sarampo, coqueluche, tudo, eu tive tudo. Então, quando o organismo entra em contato com com esse organismo estranho, pode ser bactéria, vírus e outros, Sim. né? Ele recebe um estímulo, você tem a doença, e ele cria células que passam a formar anticorpos, ou tem dois tipos de imunidade, celular, que é por célula, né? E outra que é por histologia. Outra por anticorpos. Então o organismo se prepara e tem anticorpos e defende você para o resto da vida. Você tem anticorpos de fase aguda, que são para debelar a doença, Sim. E aqueles de fase crônica que você tem o resto da vida. Por exemplo, eu posso dizer que você teve sarampo, rubéola, etc, se eu conseguir encontrar anticorpo no seu sangue. Sensacional. Bom, o que é a vacina? É uma imitação disso. Correto. Tá? É você pegar, por exemplo, vou te dar um exemplo, o Sabin. É um vírus
que foi atenuado. Ele passou por várias reproduções, principalmente em ovo, por isso que fala para eleger ovo, né? E ele ficou atenuado, ele ficou menos agressivo. Então o organismo reconhece e ele é muito parecido com o vírus ou com a bactéria original. Então o organismo cria anticorpos contra aquilo. Então, sensacional. Estamos falando de poliomielite, mas que já se imaginava que estava também extinta aqui no Brasil, e parece que não, né? Não, a polio, vamos dizer assim, esses vírus estão circulando por aí, eles não desaparecem. O que desapareceu mesmo foi da varíola. Tá. Porque o mundo inteiro foi vacinado, todo mundo tinha resistência, então o vírus sumiu. Tá. Agora, você vê, por exemplo, a febre amarela, doença gravíssima, 50% Sim. de mortalidade também, 50%, pessoas que apresentam a doença. Então, é necessário que você faça a vacina, né? Vamos lá, varíola, febre amarela... Varíola, febre amarela, rubéola, cachumba, sarampo... Então, são todas vacinas que... Depois criou-se toda uma estrutura para você pesquisar a vacinação, para procurar qual parte da bactéria ou qual parte do vírus, se é o vírus vivo, se é o vírus atenuado, né? Qual que você vai usar, porque você tem que identificar partes desses micro-organismos que vão dar um estímulo bom. Entendi. Entendeu? Então, daí então o organismo seu reage contra uma coisa que, do ponto de vista imunológico, é igual, no entanto, não provoca doença. Há uma possibilidade dessas doenças que se dizem erradicadas voltarem, porque já se imaginava, por exemplo, que o bacilo de Koch tinha sumido. E a tuberculose está aí pegando todo mundo. Há essa possibilidade da... Tem. É que, vamos dizer assim, é uma história dinâmica. Isso não é... Por que a tuberculose deu uma levantada? Quando apareceu a AIDS. Então, a AIDS, por exemplo, é uma das coisas que o organismo perde, a capacidade de reagir contra a tuberculose. Então, o que aconteceu? São doenças oportunistas. Vamos dizer assim, a gente não chama nem de oportunista. Oportunista, por exemplo, é o sujeito que está internado no hospital com uma pneumonia e de repente pega uma infecção oportunista lá, numa bactéria que é resistente. Então, vamos dizer assim, todas essas doenças, é uma luta constante o tempo todo. Claro. A gente imaginar que até 1980 não existia AIDS. Pois é. O que é? Um vírus que se adaptou ao homem. E daí passa, então essa história é uma história dinâmica, ela vai estar sempre em movimento. Bom, mas apesar de todos esses benefícios que são comprovados, né, tem um movimento aí em diversos países em que as pessoas são contra a vacinação. Eu não entendo por que essa resistência. Olha, o que acontece, existem algumas vacinas que têm efeito colateral. Exemplo, a vacina contra a febre amarela, que algumas pessoas podem ter a febre amarela vacinal. Por quê? Porque elas têm resistência menor, então elas não conseguem... Tá. Bom, daí o que acontece idosos, hoje? Gente com deficiência... Idosos, quem tem algumas doenças como a AIDS, tem uma série de situações onde você não deve vacinar. Mas aí o que acontece, né? É um negócio muito estranho. Quando fala em vacinação, de repente você tem filas para vacinar, tem até tapa na fila, porque todo mundo quer vacinar. É verdade. Né? Quando acontece de relatar, a mídia relata que teve um caso, que suspeitam que foi por causa da febre amarela, ninguém aparece mais. É fato. Que é o que aconteceu. É fato. É o que aconteceu. Agora, o que está havendo, você tem, dentro da medicina, você tem hoje uma certa aversão à indústria farmacêutica. Sim. Em certa parte, eu acho que devida mesmo. Com certa razão, né? Eu sou um pouco crítico em relação a isso. Mas ocorre que as mídias hoje, de repente, aparecem os heróis, né? Os heróis que não pode comer isso, o herói que tem que comer aquilo. É vacina que faz mal, entendeu? Isso está me cansando muito. Não, ficou um mundo muito chato. E com essa história agora dessas redes sociais, meu Deus do céu, o que tem de bobagem, o que eu vejo de bobagem, alimentos que curam câncer, não sei, só asneira. Só asneira. Isso é uma coisa que, de fato, que compromete, né, a credibilidade de uma pessoa que precisa ser vacinada. E olha, eu vou dizer uma coisa, Paulo, com toda certeza, hoje a medicina importante, você que é médico sabe disso, é a medicina preventiva. Agora, por que é tão difícil tratar de prevenção de doenças? Que as pessoas, por isso, será? E mitos que são criados, né?
Eu frequentei Emílio Ribas na época. Sim. Agora a doença infecciosa funciona lá no Referência em infectologia. Então lá no Emílio Ribas a gente tinha, sabe qual era a principal causa de morte? Não. Complicações do sarampo. Como assim? Complicações do sarampo. Porque a criança era desnutrida, adquiria doença que deprimia ainda mais a imunidade e geralmente morria de infecção bacteriana. Era a maior causa de morte de criança, era sarampo. E veja só a situação. É que as pessoas, elas não viveram a coisa, elas não registram direito. É que nem AIDS. Hoje as pessoas têm uma vida sexual como se não tivesse AIDS, não tivesse absolutamente problemas. No ano passado, ou no ano anterior, nós tivemos quadros de uma frequência muito grande de sífilis. Pois é, uma doença tão antiga e que vem... Bom, a própria gonorreia está voltando agora. Então, a super gonorreia, né? Não sei se... Enfim. Gonorreia, sífilis, linfogranuloma, você tem várias aí. Mas não é a bactéria que era antiga ou que se fortaleceu? Não, é a mesma bactéria. É a mesma? Que geneticamente vai passando. Uma coisa interessante é que até hoje a bactéria que provoca a sífilis, ela não se modernizou, entendeu? Porque ela é sensível até hoje ao mesmo antibiótico que foi por volta de 1940, que foi a penicilina. Certo. Então hoje que a gente tem de recurso, para tratar as doenças é um negócio muito complexo até, às vezes difícil da gente saber o que escolhe, né? Pois é, e as pessoas não acreditam, enfim, não acreditam. Que doenças seriam importantes que a gente tivesse que se prevenir hoje? De quais? Pois é, eu acho que aquelas que já são... que a gente já usou, tem vacina tríplice, tem MMR, tem várias. Eu acho que essas aí continuam. Tanto que algumas vezes, o que acontece? Tem algumas linhas de medicina que desaconselham vacina. Tem alguns homeopatas, por exemplo, que fazem isso. Não estou falando mal de homeopata, né? Estou dizendo assim que... Não, a Organização Mundial de Saúde está pegando no pé deles agora. Mas o que acontece é o seguinte, ninguém pensa numa coisa, que quando você vacina 90% da população, você protege os outros 10%. Porque os 90% não pegam a doença. Então claro. não tem quem passe para eles. Claro. Mas se você se lembrar, teve algumas notícias não faz muito tempo de quadros de sarampo, quadros de outras doenças, de surfistas que iam para a Indonésia e outros lugares e que não tinham sido vacinados. Aí pegaram a doença, incubaram e trouxeram para cá. Daí apareceu um pequeno surto. E quais são as vacinas? Quer dizer, novidades. Tem alguma novidade? Olha, novidade, por exemplo, assim, tem o que se procura muito é vacina para AIDS, né? Tem um o desenvolvimento Ebola. grande agora na Inglaterra em relação à AIDS, né? Andei lendo no jornal isso. Tá, é uma pesquisa, né? O custo é muito baixo quando você consegue uma vacina efetiva. Mas você precisa achar direitinho que parte do vírus ou parte da bactéria que você consegue. Tá. Então, o vírus vivo, por exemplo, quando você faz uma vacinação contra a poliomielite, por exemplo, é uma doença que tem, vamos dizer assim, o vírus também é transmitido para outras pessoas. Certo. Porque é vivo, né? E as outras pessoas que entram em contato acabam como se fossem imunizados também. Entendi. Quer dizer, tem ebola também que... Tem o ebola, que a mortalidade é muito alta. Tem outras doenças transmitidas por rato, que é um nome esquisito, que eu não... Pode falar. Mas que, vamos dizer assim, são casos tão poucos, tão restritos, pontuais, que não justifica você fazer uma pesquisa para... Entendeu? Que são casos raríssimos, né? Então não tem endemia, não tem nada parecido. Não, então... e tem esse aspecto, né? De que você pode, quando é vírus vivo, passar esse vírus para o outro e imunizar o outro também. Na verdade, assim, o que realmente a vacina fez foi mudar o panorama. Quem viveu esteve no Emílio Ribas na final da década de 60, 70, suas formadas de 72, né? Uhum. Nossa, uma coisa... Até meningite agora tem essa história né? É um quadro que todo mundo fica assustado quando vê um quadro como esse, chama meningococcemia. Existe uma forma sistêmica da doença que chama meningococcemia. Mata em questão de horas. E tem a forma só da meninge.
E a meninge hoje praticamente, você fez diagnóstico, você cura praticamente 100%. É verdade. Não digo 100%, mas 95%. Eu tive um sim. filho com meningite meningocócica, brava. E Você teve? teve, está salvo, o menino está aí. Então, mas agora quando é meningococcemia, que é aquela coisa que É rápido. são horas, mesmo tratando. Uau. Paulo, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Olha, nós recebemos bastante aqui e aprendemos, tivemos uma aula importante com o clínico geral da Universidade Federal de São Paulo. Isso já é uma referência, claro, que é o Paulo Ouzon, que nos ensinou da importância da vacinação, que muita gente às vezes relega a um plano inferior. Obrigado, Paulo. Venha mais vezes. Tá. Muito Não é o obrigado Robin Williams? É o Robin Williams. Obrigado pelo convite. Obrigado.